Buenos dias, diretamente da TV Costa da Lagoa para o mundo. E muitas são as vezes que nós, seres humanos, tivemos que adaptar a nossa linguagem, não foi? Lendo alguns textos antigos das mulheres mais antigas do nosso país, daquelas mulheres que andavam com aquela escopeta lá, bem grandona, aquelas amazonas bem grandonas que andavam a cavalo e que para conseguir guerrear com os homens, elas tinham que muitas vezes remover seu próprio seio para poder apoiar a bazuca, para poder apoiar aquela arma que naquela época da história era assim que elas trabalhavam, era assim que elas lutavam, era assim que elas defendiam as terras desses homens que não queriam elas, eles queriam as terras e as águas. A sociedade em diferentes épocas do planeta foram sociedades diferentes. E agora nós estamos produzindo uma geração de sociedade decadente. Nós estamos produzindo delinquência juvenil, estamos produzindo famílias que os pais, os homens, perderam a sua função ou não sabem exatamente qual é a sua função em um lar. Os homens precisam desse resgate. Resgate ao próprio homem. A que homem, Meg? A esse homem da época dessa sociedade das Amazonas, que só queriam as terras e as águas dessas mulheres? Que homem a gente quer resgatar? Uau! Eu tô vendo aqui que tá chegando muitos recados aqui, seguidores. Eu não me importo muito com isso. Alguém destacou comentário para mim conferir. Não me importo muito com essas coisas. O que eu me importo realmente é a função da família na sociedade. Qual a função da família na sociedade? Se a família perder a função na sociedade, nós teremos uma sociedade delinquente, decadente, de imbecis, inúteis, como aqueles que assaltaram o portão da minha casa. Isto é falta de família, é falta de mãe, é falta de madre. O que é Madricielos? Madricielos é uma besta 666? Como a Elisete e a senhora, o grupo da Nailde, das feministas, está traçando sobre a minha personalidade, usando de má fé as redes e a internet para divulgar a minha imagem relacionada com estas coisas de conotação negativa, porque são vingativas e magoadas, jogam sujo, não são capazes de ter respeito, jogo limpo, e querem incluir a sociedade mais decadência moral do que elas têm demonstrado até agora, nesses instantes dos últimos 6 meses de terrorismo que elas praticaram contra a família. E aí vai me dizer os senhores que o que a gente assiste, que o que a gente escuta, que os filmes, que o Hollywood não influencia na vida das pessoas? Bem-vindos à Costa da Lagoa, o paraíso de Magda Franciele, onde Hollywood ficou na chinelinha, ficou para trás, né? Aqui tem tudo que não presta, dentro do paraíso. Não somos nós que construímos isso, mas a influência da mídia lixo, das notícias programadas, das escolas compradas, tudo isso formatou esse desnível de sociedade decadente.
Qual a função da mãe de família e qual a função do homem? Como diz o Coquinha, né? Eu sou caretona, aquela Meg é uma caretona, é uma antiga. Muito bem, aceito o que me compete de elogios, por ser antiga, né? E de elogios que me compete me chamar de besta 666 e de satânica. Se estivessem elogiando, fazendo isso de um modo contundente, para explicar que o diabo foi uma coisa criada por pessoas ruins, né? Como elas que estão criando essa personagem ruim sobre mim, seria uma coisa. Agora, fazer com que outras pessoas concordem com essa imagem, a proliferação dessa imagem, espalhar isso como verdade absoluta, aí nós temos problemas no sentido de estar abusando da minha imagem com uma conotação que eu não concordo, e aí é que nós vamos ter que resolver isso mediante as autoridades. Que mulheres desse calibre, homens, que eu chamo os putões, que agora eu vou ter que explicar de maneira sensata nas redes toda a linguagem que eu usei para especificar uma situação que não existia linguagem para demonstrar naqueles momentos terríveis de opressão, de loucura, de perseguição política. Quem são esses homens putões? Homens putões, eles não sabem a definição de família, não respeitam a definição de família, não respeitam os próprios filhos nem os próprios pais. Aquele putões, homem putões, é quando o respeito foi parar no cu do cachorro, como dizia os antigos. E eu convivi com um homem gay, casado com um homem. Convivi perto, trabalhei junto e percebia que naquelas famílias existia muito mais amor e respeito do que nas famílias constituídas por pai e mãe natural. Não estou dizendo que isso é em todos os casais homossexuais. Eu estou dizendo que eu convivi com um casal de respeito, onde aquele homem gay era mais homem do que esses homens putões que eu cito, que não respeitam nem a família deles, nem o filho deles, muito menos a família dos outros. E assim também a mãe daquela família que praticou terrorismo contra a família Arquitetos e, em sequência, a irmã dela. Qual a função da mãe de família nesse mundo? Eu sempre volto para minha abuela, e não vou hoje contar a história dela, da grande abuela, como um exemplo também de frustração, porque diferente dela, eu me realizei profissionalmente antes dos 40 anos, e ela não se realizou profissionalmente até o fim da vida. Mas ela me ensinou que o mais importante não era eu me realizar profissionalmente. Porém, quando eu fui precisar cuidar da minha família, eu já era realizada profissionalmente. Já tinha o meu segundo espaço construído pelas próprias mãos, a minha segunda clientela formada, aqui entre várias clientelas formadas, entre os espaços que eu trabalhei, os espaços próprios e os espaços onde o projeto começou e agora onde eu estou aos meus 40 anos. Mas, enfim, eu já era uma pessoa totalmente bem-sucedida profissionalmente para cuidar da minha família. Muitas mulheres têm esse desafio de se dividir entre sua família
e entre o seu trabalho e nem sempre ser compreendida ou ajudada pela sociedade decadente e sem moral, e homens que foram criados para essa decadência e essa falta de moral, por pais tóxicos, por modus operantes de sociedade da bodeguinha, da fofoquinha, do desnível social, que depois subiu o nível para as drogas circulantes, subiu o nível para essa coisa que a mulher empoderada teve que assumir a função de macho na casa, a função de provedora, que praticamente na época que ela ela vivia entre grupos de mulheres e cuidava de si, mas não cuidava do homem. Aí vem uma época da sociedade onde a mulher tem que cuidar do homem e não é o homem que cuida da mulher. E nessa inversão de fatores, né, que eu explico na minha linguagem que antecede a esse vídeo, em alguns vídeos, como quando troca as partes de trás para as partes da frente, a parte da frente para as partes de trás. Eu estou falando isso com que tipo de conotação? Na conotação científica de dizer que as partes de eliminar dejetos do ser humano vieram para frente e as partes de eliminar líquidos foram para trás. Faz uma inversão. E aí, eu estou fazendo isso ludicamente para que as pessoas entendam que se trocou os papéis na sociedade, tentou se criar, se montar um ser humano com outros tipos de valores que não são valores naturais, conscientes, são inconscientes, que nem se sabe de onde veio, porque são autoimposição imoral, onde os moralistas, as pessoas que tenham um pingo de moral, passam a ser ostracizados, pisados, eliminados da sociedade. Aí vem um tema que eu quero citar hoje como o tema mais importante, que é alinhar a família. Como alinhar um homem jovem e uma mulher moderna nesses temas, os dois criados por uma sociedade maldita, decadente. Como alinhar os temas para esses homens e mulheres que vão cuidar de filhos nessa sociedade onde fica C sentado em cima de uma pedra fumando maconha e manda C o filho para a escola comer farrinha de barrata e tá tudo certo. Os pais de hoje checam a leiturinha dos filhos. Eu vivi, mediante essa agenda escrota, as cobranças que a educação é os pais, as cobranças que a escola faz só uma parte, o resto é os pais, e toda aquela balela de professora maconheira querendo tirar o seu traseiro da reta, amputar tudo para os outros, para a família. Isso uma parte da história dessa inversão dos partes de trás para os partes de frente, e ninguém sabe mais nada do que é o que é o que. E viva tambores, papapá, tambores. Vamos acender bandeiras, levantar bandeiras, vamos acender tochas, vamos fazer a festa que Mateus está lendo. Mateus lê, Mateus pega e lê, Mateus levanta e lê para a Madre Meg. Isso que importa. Em tudo esse meu Joe dilacerado, de certa maneira, para fazer esse alinhamento, esse cara crachá, filho adolescente com madre, marido adolescente com madre, sociedade decadente com essa madre, alinhar os palitos,
De certo modo, eu sempre fui alinhada o suficiente, capaz de enfrentar grandes batalhas, como aquelas mulheres grandonas daquela época do passado, que não tinham medo de nada. Nós temos isso em nós e não temos medo de nada. Por isso que eu tenho usado uma linguagem específica e própria para xingar juízes, para xingar autoridades, para interagir com o governo do estado de Santa Catarina e para interagir com todo esse deslumbrante crescimento que está acontecendo nesse estado, e muitas coisas têm a ver com o poder que a família catarinense tem. O poder que a família catarinense tem quando ela não desalinha, os termos antigos. Sem um alinhamento com os antigos, jamais eu teria essa força de alinhar, de trazer um filho adolescente de volta e não deixar ele continuar naquela porqueria da agenda implantada nele, porque essas agendas são implantadas e depois haja psicólogas, haja educadoras, haja terapeutas para lidar com tudo isso, porque em dado momento todas essas criaturas, sejam os meus filhos, os seus filhos, você mesma que viveu essa implantação, que não tem muito a ver com a nossa vida, com a motivação que nos traz como seres humanos para a sociedade. Eu sempre fui aquela do contra, né? Como é que eu era reconhecida? Como aquela do contra. Todo mundo comprando aparelho laser para aplicar na cara. A Meg é contra. Todo mundo fazendo carboxterapia. A Meg é contra. Todo mundo usando minoxidil. Meg é contra. Quem é a Meg? A Meg toma enxofre, cara. A Meg toma enxofre. A Meg toma espirulina, zinco, potássio. Eu sou um ser humano bem simples. Mas as pessoas preferem me considerar complicada de se resolver. Eu não tenho nenhuma complicação de me resolver, não. Eu sou muito bem resolvida. Muito bem equilibrada. Por isso que, mediante toda essa situação de terrorismo forjada pelo grupo caluniador, pelo grupo terrorista, pelo grupo stalking, pelo grupo das professoras aposentadas comunistinha enrostida, mantivemos a sensatez até os últimos limites, até o ponto de ter nossa casa invadida. Aí é claro que algumas atitudes maiores a gente tem que tomar. Até os ataques cessarem, a gente não tem como selar amizades com as pessoas que promovem os ataques. Ou vocês acham que eu devo ir lá e dar um abraço na doceira, explicar a vida como ela é para a doceira e achar que no dia seguinte a doceira vai ir de restaurante em restaurante falando bem de mim? Se ela já teve a oportunidade de ser diferente, mas ela prefere viver esse mal, praticar esse mal, que é tirar a água das pessoas, fofocar. Elas vivem, elas espumam fofoca. Elas mesmas dizem isso, que elas precisam fofocar. Elas têm uma necessidade grande demais de saber do que eu falo, do que eu estou vivendo. Por isso que eu vim para as redes, que é para dar bastante espuma para elas não ficarem defasadas de assuntos, e que os meus vídeos possam também ajudá-las a ver a vida como a vida é e não a vida como elas forjam de maneiras que vão prejudicar tanto a elas, os filhos delas, porque colocar colegas de tatame do Serginho aqui para assaltar a casa dele não foi
a melhor escolha da sociedade decadente da Costa da Lagoa. Ao menos não foi inteligente. Porque eu vou para cima do governo até últimos minutos e últimas instâncias da vida sobre esse assunto das providências têm que ser tomadas. Não são um grupo de protegidos, são apenas catarinenses como eu. Se nasceram aqui, ok, eu também nasci em Santa Catarina. Esse é o lema do nativo de Santa Catarina. Nascemos em Santa Catarina, somos pessoas, seres humanos catarinenses, unidos no mesmo estado. Pessoas que nasceram na Lagoa da Conceição ou na Costa da Lagoa, elas não são diferentes das pessoas que nasceram no Oeste ou em qualquer outro lugar de Santa Catarina. São diferentes de quem nasceu no Rio Grande do Sul, ou em Paraná, ou no Mato Grosso, porque nasceu lá. Mas, em geral, somos seres humanos e estamos sob o jugo de uma única lei, da mesma lei, do Tribunal da Constituição Brasileira, e não da penduricalha de leis forjadas para distorcer a realidade através do direito positivo e desses fóruns de maconha para facilitar a introdução das drogas circulantes e tratamentos obsoletos na medicina e outras coisas mais que têm que ser cortados do nosso Estado. Para ser esse Estado forte, tem que tirar isso. Eu vou continuar dizendo, avisando, um governo forte vai me ouvir. Um governo fracassado vai me desprezar. É assim que funciona a lei natural. A lei do sempre foi, sempre será. As coisas mudam, mas não ao ponto de desvirtuá-las. Jamais selar amizade com gente asquerosa e falsa. Ah, mas aquela mulher é um sincericídio. Ela é um sincericídio. O que é melhor? Viver com sincericídio ou com falsídios? Falsicídios. Eu não me dou bem com falsicídios. Se vocês são falsos, saiam da minha frente porque nós vamos explodir. Em dado momento, identificar psicopatas foi um tema que eu escolhi na minha vida nos últimos 4 anos. E é fácil quem produz toda a maleza, todo isso na sociedade decadente usar o termozinho como que faz no comunismo. Psicopata. Aí bota a etiqueta na mãe de família para se desvincular dos crimes que ela mesma produziu. Isso foi o que Nailde fez na televisão, com aquela cara de bêbada que não conduz ninguém a acreditar nela, a não ser gente da laia dela, fazendo mais problema contra a família, porque se a gente vai no mercado, é reconhecido, nós e as crianças, ali está a família, que o delegado foi lá dizer que são ladrões de celular. Esse ali é o menino, o ladrão de celular. Que sociedade estamos, governo estadual de Santa Catarina? Quem são as psicopáticas? As mulheres que, vendo o Célio me chutar em via pública, defenderam o espancador, defenderam o homem tóxico. Nós temos 2 sociedades, sociedade decadente e tóxica e a sociedade criativa e a sociedade que está traçando um modelo de família, desde as mais antigas tradições até as tradições necessárias para o momento, ou seja, o resgate, ou seja, criar novas possibilidades para o enfrentamento desse tipo de zumbi, desse tipo de gente zumbi que quer se infiltrar na família dos outros, na sociedade, na rua, em tudo que vai ser feito, mas sempre
com conluios políticos e interesses muito particulares vinculados a essa política escrota do internacionalismo, avançando num país que é livre por natureza, tem sua beleza, tem suas culturas diversificadas e não quer isso, não quer essas coisas. Não quer defender essas festinhas com criança, não quer defender essas festinhas, essas porcaria, não quer defender essa sexualização absurda, desde as escolas até seja o que seja. As crianças sempre foram protegidas em todos os grupos e tudo a história que é possível estudar, é possível ver a maneira que se detonou criancinhas em várias culturas e a maneira que se protegeu criancinhas. Eu não admito vagabundas da Costa da Lagoa fazer nenhum tipo de meme com a minha cara, com esse tipo de conotação que elas estão dando por causa disso. Que a gente aqui da minha família sempre protegeu filhos e crianças, diferente delas que não protegeram. As meninas em questão aí, que hoje são mulheres, não protegeram grupos de criança que a gente tem observado nos últimos 5 anos, como não protegem os nossos filhos quando arrancam as linhas de água que a família instalou, arranca tudo para elas poderem se manifestar como as donas do lugar. Defender o pai de família sequelado financeiramente, mediante as atitudes dessas petralhas, por causa que ele já recuperou, mas teve um momento que ele teve muitas perdas financeiras, que foram os primeiros 30 dias, os primeiros 60 dias, os primeiros 90 dias. Agora a gente já está indo para os 120 dias pós os eventos delas, então já está recuperando, mas até agora tiveram perdas bem altas e elas vão pagar. Todas elas vão pagar, de alguma maneira, como eu disse, por bem ou por mal. Porque ainda estamos mediante um judiciário moralista, segundo o próprio governador do estado de Santa Catarina, moralista e não desmoralizado. Então ele vai ter que reaver que nós estávamos falando de um papai detonado por quimioterapia, detonado por arsênio, detonado por 1 ano e meio frequentando o CEPOM e sendo restabelecido através de terapias, várias terapias naturais, várias substâncias para colocar ele em total alívio ao possível desastre que teria como acontecer no cérebro, na próstata e nos ossos, pós-sequela do tratamento absurdo que é dado para supostamente tirar aquele problema da medula óssea. E quando pessoas que conhecem esse assunto, sabem de tudo isso, agem imorais, mulheres imorais, perseguidoras políticas, imorais contra a moral dele e a saúde dilacerada, é porque elas têm intenção de matá-lo. Elas têm intenção de ver a doença progredir de alguma maneira. Elas têm também conhecimento que isso é possível. Elas têm conhecimento, por isso que eu digo que são maníacas psicopatas, que o Poder Judiciário não deve aliviar nada para elas, não deve aliviar um dedinho para elas. E cada vez que elas pedirem 15 mil cada uma pela sua moral, deve ser perguntado, mas é uma moralzinha michuruca mesmo, que só vale 15 mil cada uma de vocês? Vai ver se a Meg vai pedir 15 mil para cada uma de vocês.
ficam aí brigando para ter vantagens, para dizer que são importantes, que são donas de fonte de água, donas do lugar. Todo mundo da Costa da Lagoa, que está sob o mesmo jugo, sabe que isso não é verdade da parte delas. E o judiciário tem que apertá-las. Para que querer 15 mil daquela mulher? Se vocês já destruíram o salão dela, destruíram ela, fizeram grupos em nome da justiça para assombrá-la, porque foi para isso. Hashtag só na justa, que é da senhora Máximos, e o outro @justa aliança é da Nailde. Isso aí é só para assombrar, é só para assombrar. É só pensando que... Momento de pausa. Pausei. Só um pouquinho. Que tá pausado. Agora vamos pausar aqui. Ah, não pausei.